meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, eu sou sócio da Contabilidade.net, que é uma rede de contadores consultores, e eu criei um canal Contabilidade Consultiva há 5 anos atrás, com o propósito de empoderar contadores para que esses contadores construam empresas de sucesso. Eu acredito no poder de multiplicação dos contadores se eles deixarem de cumprir, de atender, de gastar energia só com a burocracia, com a conformidade e passar a ajudar o empresário também a ter mais sucesso, a ganhar mais dinheiro, a economizar impostos, a melhorar a gestão de pessoas. Enfim, o contador como consultor de negócios. É essa bandeira que eu levanto há tantos anos e tive a oportunidade de formar mais de 3.500 contadores consultores no Brasil. Então, eu estou nesse momento vivendo meu propósito de dar a contribuição de transformar o Brasil junto com os contadores. Então, esse é um pouco de mim, da minha jornada. Legal. Queria até começar te perguntando, Pedro, o que você via no mercado há 15 anos atrás, que hoje é completamente diferente, e até pegando um pouco esse gancho, de onde que surgiu até a tua ideia de fazer um movimento de contabilidade consultiva? O que você acha que mudou nesse tempo que, de fato, colocou o mercado para pensar um pouco mais nisso? Legal. Eu e a minha família, nós empreendemos na contabilidade há 21 anos agora. Começamos pela administração de condomínios, que é uma contabilidade segmentada para a área de condomínios, e depois a gente diversificou, trouxe também para a contabilidade, digamos, comercial, para outras empresas. E 15 anos atrás era completamente diferente, né? Eu sou da época que a gente usava o sistema no DOS. O DOS você manipulava com aquelas teclas F, que até hoje ninguém tirou aquela porcaria dali, aquelas teclas F, função, era por causa do DOS. E eu vivia a mudança do DOS depois para o Windows. Mudamos de sistema contábil 4 vezes nessa jornada, inclusive. E é incrível como a tecnologia, ela mudou nesses últimos anos. Você falou dos últimos 15 anos, foi uma mudança drástica, mas eu diria que nos últimos 5 anos a mudança foi tão drástica quanto dos 10 anteriores. Existe uma teoria que fala, né, falta o nome do professor, mas que ele fala de um crescimento exponencial da tecnologia. Hoje nós temos mais informação trafegando, mais dados sendo processados do que nós tínhamos há 10 anos atrás. A gente processa por ano mais do que processávamos há 10 anos. E esse número vai continuar acelerando cada vez mais. Então houve uma disrupção da tecnologia, houve uma disrupção de modelos de negócio, e para mim, isso para mim é muito claro, e eu estou aqui dando minha opinião, não estou dizendo que é a verdade dos fatos, mas um fenômeno histórico que transformou a contabilidade, na minha opinião, foi o surgimento das contabilidades online. Eu acho que o modelo de negócio de contabilidade online, e para colocar um exemplo, né, o melhor dos exemplos, a própria empresa Contabilizei, eu acho que ela foi um grande marco na mudança do mercado de contabilidade, porque ela fez muitos contadores acordarem porque o mercado de contabilidade está se tornando um mercado atrativo para investidores, um mercado extremamente competitivo, inclusive com competição por preço, como nunca mais havia se visto antes. Um mercado em que você tinha um aporte de tecnologia para automatizar processos. Eu acho que o surgimento do modelo de negócio da contabilidade online também é um grande marco que impulsionou. E tudo aquilo que veio depois disso, né? O projeto SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, também avançando, o Estado criando cada vez mais obrigações acessórias. O E-Social trouxe um grande peso para as empresas. O projeto SPED obrigando o SPED ECD e SPED SF para o lucro real e lucro presumido. Então, o que os contadores precisam fazer é continuar se reinventando. O pior que o contador pode fazer nesse momento é ficar parado, porque a vida é igual uma escada rolante. Uma escada rolante está descendo. Quando você está parado, na real, é a vida te jogando para baixo. A contabilidade tem que estar sempre buscando subir essa escada rolante, gastar energia para você subir para o degrau mais acima. Dessa forma que eu vejo. E o que você falou faz muito sentido, porque a gente nem precisa ir nos 15 anos atrás. A Conectab, a gente fundou em 2018. E aí eu sempre brinco que tinha um cargo que aparecia muito na plataforma, que era o classificador contábil, que hoje em dia não existe mais. Quem que é contratado para ser classificador contábil hoje? Eu estou falando de 2018, 4, 5 anos atrás, no máximo. Existia essa posição de classificador que hoje não existe mais. Então, o que de fato despertou toda essa mudança, além de tudo isso que a gente já falou na introdução das contabilidades digitais, mas qual que foi assim, esse grande movimento que a contabilidade percebeu que ela não precisava ser 100% operacional, que tinham coisas que a tecnologia poderia fazer muito melhor do que até o próprio ser humano, e esse movimento, né? Se está no início, se já tá todo mundo nessa mesma página. Legal. Eu acredito que nós, seres humanos, nós nos movemos por 2 grandes estímulos, pelo amor ou pela dor. E via de regra, o estímulo da dor, ele é o que mais faz a gente se mover, o estímulo negativo, que a gente chama, né? Eu acho que a concorrência, outsiders, empresas que vieram de fora do mercado contábil e mostraram para os contadores como era possível utilizar o marketing digital, como era possível utilizar melhor a tecnologia, como era possível repensar o modelo de negócio. Eu acho que esses outsiders, eles fizeram os contadores acordarem, trouxeram para os contadores um grande risco e uma grande oportunidade. Eu acho que esse foi o estalo que fez muitos contadores acordarem, mas ainda assim, pensando em números, né, isso é uma percepção pessoal, eu não tenho como te afirmar, mas o mercado contábil, eu diria que talvez 20% dos contadores
contadores acordaram para essa realidade, para essa nova contabilidade. Eu diria que tem 80% dos contadores ainda no modo adormecido. 80% dos contadores estão presos na pior prisão que eles poderiam se colocar, que é o escritório de contabilidade. Muitos contadores são empresidiários, são prisioneiros do próprio negócio. E é terrível isso porque a solução dos problemas não está dentro do escritório. Ele vai ter que levantar a cabeça e buscar informação fora. Participar de eventos, participar de encontros online como esse que está rolando aqui agora. E tem muito contador que ainda está preso nessa prisão chamada escritório de contabilidade. Então eu diria que 20% dos contadores hoje estão participando ativamente dessa transformação e os outros 80% estão hibernando no meio de um terremoto. É o que está acontecendo agora, um terremoto. Legal. E você que fala tanto da contabilidade consultiva, explica pra gente, então, o que é o tal do contador consultor? Quem que é esse cara? Esse é um tema que eu sou apaixonado e eu vou lidar de duas formas. Eu vou lidar do contador consultor e eu vou falar da contabilidade consultiva, porque são coisas correlatas, mas um pouco diferentes. A contabilidade consultiva, ela se divide, na minha opinião, em 3 camadas. Ela tem a camada individual, que é justamente a camada do contador consultor ou da contadora consultora, o contador consultivo, o contador estratégico, o contador protagonista. Não importa muito o nome. Para mim, como um bom apreciador de vinho, o que mais importa é o conteúdo do que o rótulo. Eu prefiro o conteúdo da garrafa do que o que está na frente dela. Qual o conteúdo dessa garrafa? É um contador que agrega valor na gestão das empresas. É um contador que leva sucesso para as empresas e não somente conformidade. O contador consultor é aquele que tem a mentalidade e tem a execução de não ficar só com a burocracia. Obrigações tributárias, trabalhistas, contábeis e societárias, que é o escopo tradicional do contador. E é até curioso pensar, né, que se for pensar contabilidade mesmo, em estrito senso, ciência, é só demonstração contábil que é contabilidade. O resto todo são atividades de conformidade que os contadores historicamente foram assumindo para si e fazem, né? Imposto não é contabilidade, folha de pagamento não é contabilidade, abertura de empresa, da constituição de empresa não é contabilidade, mas os contadores foram absorvendo essas atividades para si. Então o contador consultor é aquele profissional, aquela profissional que se enxerga de maneira diferente. Ela sabe que pode ajudar muito mais as empresas, não só com a conformidade, mas também melhorando a gestão de pessoas, de processos, de estratégia, de marketing, de processo, de tecnologia. Então essa é a camada individual da contabilidade consultiva. É a postura individual de cada contador, de cada contadora, de ser um conselheiro estratégico proativo. Alguém que leva orientação e educação para o cliente. Existe um modelo da contabilidade consultiva a nível organizacional. A contabilidade consultiva como modelo de negócio, como forma de empreender na contabilidade. De você ter uma empresa contábil que presta serviços consultivos. Serviços que não são aqueles tradicionais. Então, um serviço que está em muito voga, né, há algum tempo, é o BPO financeiro, que é você terceirizar o financeiro da empresa. Aquele teu cliente que não te manda documento, aquele é desorganizado. Se você assumir o processamento financeiro, você vai dar clareza para ele e vai resolver esse problema. É o contador que faz consultoria estratégica. É o contador que faz recuperação de créditos tributários, por exemplo, planejamento tributário. É o contador que ajuda, quem sabe, em políticas de recursos humanos. É aquele contador que indica parceiros estratégicos, como a ConectTab cuida dessa parte de recrutamento e seleção, atração de talentos. Então, é o contador, é um modelo de negócio de empresa que ajuda o empresário a crescer. Essa é a segunda camada, a camada empresarial. Existe a terceira camada da contabilidade consultiva, no meu entender, que é de movimento de contadores, que é totalmente diferente do movimento que acontecia anteriormente. Os contadores tradicionais, historicamente, eles não se conversavam. Talvez na tua rua ou no teu bairro tenha um contador que você convive com ele na tua região há muito tempo, mas você ainda não se conhece. O movimento da contabilidade consultiva, ele é um movimento de novos contadores que são mais abertos. Contadores que aprenderam que o melhor que eles podem fazer é compartilhar. Quanto mais conhecimento eles dividem entre si, mais prosperidade eles multiplicam para eles e para os clientes deles. Então é um movimento que está ressignificando, mudando o significado dos contadores na sociedade. Para que o contador deixe de ser visto como mal necessário, deixe de ser visto como alguém, como uma vez o empresário me falou. O empresário chegou para mim uma vez, Vitória, e falou o seguinte: Pedro, para mim o contador é o imposto que eu pago para pagar impostos. Olha só o que esse empresário disse. O contador, para mim, é o imposto que eu pago para pagar impostos. O movimento da contabilidade consultiva busca destruir essa visão. O contador é o parceiro estratégico do sucesso das empresas. Então essa é a terceira camada, a camada que une milhares de contadores. Hoje lá no canal Contabilidade Consultiva são mais de 73 mil contadores que acreditam e vivem esse movimento. Duas coisas que eu acho que vem muito de encontro com o que você disse e o que eu tenho falado é, primeiro, hoje a Power Skill, porque antes a gente falava da Hard e da Soft Skill. Então eu tenho conhecimento técnico e eu tenho as habilidades comportamentais. Hoje em dia, as duas separadas, a gente já viu que elas não valem de nada. A gente precisa das duas juntas, porque não adianta eu ser um cara que tenho vários conteúdos, sou super técnico, sei toda a legislação, sei todo o movimento da contabilidade, mas eu não consigo traduzir isso para o meu cliente, eu não consigo ajudar o meu cliente a caminhar nos negócios, a pensar estrategicamente. Então, eu preciso ser um bom comunicador para que essa comunicação potencialize o conteúdo técnico que eu tenho e faça, de fato,
fato, mudança na vida ali do meu cliente final. Então, o Power Skill, ele tem, de fato, sido uma ferramenta para que as pessoas consigam virar o tal do contador consultor, de ser uma contabilidade consultiva. E uma outra coisa que eu sempre termino falando que o cara que trabalha com a hiperautomação, ele é o cara do compartilhamento. E eu não estou falando só de rede social, de usar muito bem as ferramentas que hoje a gente tem para compartilhar conteúdo, insights, mas principalmente nas relações pessoais. Então, a gente, por muito tempo, tínhamos baias nos escritórios para justamente separar as pessoas, para que elas não convivessem. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente incentiva as pessoas não só dentro do nosso escritório, mas dentro da nossa comunidade, dentro de outros lugares, para que elas se relacionem e consigam tirar o maior proveito desse compartilhamento de ideias, de informações, de coisas, não se enxerguem mais como concorrentes, né? Você falou sobre isso, as pessoas às vezes deixam de conversar com o contador do lado porque enxerga a concorrência, mas não, esse é um cara que pode tirar algum insight, que pode te ajudar de alguma forma. Às vezes a gente tem os nichos hoje, a sua contabilidade tem um nicho, a dele tem outro, vocês podem de fato trocar ali as informações. Para você, quais são as principais habilidades desse profissional? Ótimo. Antes de responder a tua pergunta, Vitória, eu vou voltar um pouco no que você falou, da faculdade, que eu acho que a profissão do contador, ele tem algumas dissonâncias, digamos assim, alguns desafios que são muito interessantes, né? A sociedade não entende o que o contador faz. A sociedade acha que o contador é aquele que faz conta. E isso acaba fazendo, por vezes, atraindo pessoas para o curso de Ciências Contábeis, pessoas que tendem a ter um comportamento mais introspectivo, pessoas que tendem a ser mais analíticas, mais para dentro de si. E aí, quando elas entram no curso de Ciências Contábeis, elas descobrem que as operações matemáticas da contabilidade são as mais simples possível. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E que, na verdade, a contabilidade, o curso, é um curso de direito. Você estuda norma o tempo todo. Norma internacional de contabilidade, os CPCs, regras para você fazer a escrita. Só que, muitas vezes, essas regras, elas estão desconectadas com a prática. Ensina-se uma contabilidade, que é aquela que se aplica a grandes empresas, da grande governança corporativa, mas não se aplica ao boteco da esquina. E aí, quando esse contador decide empreender, ele descobre que, na verdade, a contabilidade é quase como um psicólogo, quase como um coach. Porque o que ele faz com os clientes dele é conduzir o cliente numa jornada, numa tomada de decisão, e que pouco tem a ver com matemática e pouco tem a ver com direito, tem a ver com gestão, tem a ver com comportamento. Então, eu acho que esse choque de realidade que acontece, né, da pessoa que é atraída pelo curso de Ciências Contábeis, do que acontece na real do curso de Ciências Contábeis e o que acontece na real do empreendedorismo, esse choque, ele faz com que a gente tenha muito desafio na hora de atrair talentos, de ter as pessoas certas nos lugares certos. E por isso que um serviço como o Conectável é tão importante, porque a gente permite identificar o perfil comportamental desse profissional, identificar quem é a pessoa mais adequada para cada posição, e o que muitas vezes não é fácil de ser feito por conta própria, né? Então, é tão importante ter esse tipo de suporte para a gente escolher as pessoas que vão ajudar os nossos negócios a crescerem. Então, indo agora para a tua pergunta, né? Qual o perfil ideal? Se você está empreendendo na contabilidade, como eu falei, o contador, ele por vezes, ele atua como se fosse um coach, como se fosse um treinador, um guia para direcionar esse empresário a ele tomar boas decisões. Então, o contador, ele precisa, para empreender na contabilidade, ele precisa ser um bom comunicador. Ele tem que ser capaz de comunicar para o cliente aquilo que precisa ser feito. Ele tem que ter boa oratória, mas também tem que ter boa escutatória. Ele tem que ser capaz de ouvir o cliente, entender quais são os medos dele, quais são as dores dele, quais são os desejos, quais são as fraquezas, forças. Para ter uma boa escutatória, tem que ter uma boa perguntatória. Você tem que saber como investigar, como conquistar a confiança do cliente. Ele não sai se abrindo de primeira com você. Então, são muitas das competências que puxam da soft skills, mas eu adorei o conceito da power skill, porque também é isso. Se o contador não tiver o conhecimento técnico das obrigações tributárias, trabalhistas, contábeis, ele não consegue ajudar o cliente. Então, eu acho que o contador, o empreendedor contábil, ele é quase que um super-herói, sabe? Ele tem que saber de aspectos comportamentais, ele tem que saber de aspectos técnicos, ele tem que ter repertório, é a pessoa que tem que entender de marketing, tem que entender de vendas, tem que entender de processos, tem que entender de tecnologia. Então, eu acho que é um profissional super competente e que pode ajudar muitas empresas a hora que ele desabrocha, a hora que ele se liberta daquela pecha, daquelas correntes que foram colocadas de que o contador tem que estar dentro do escritório gerando imposto e folha de pagamento. Isso é muito pouco. O contador tem que fazer isso, mas fazer muito mais. Tem que ajudar o cliente a ter mais sucesso. Há 5 anos atrás, a contabilidade era o terceiro curso onde as pessoas mais se inscreviam, mais faziam-se matrícula no Brasil. Isso caiu drasticamente nos últimos anos. E aí, por vários aspectos. A gente fez recentemente uma pesquisa aqui, a gente entendeu que o primeiro deles realmente as pessoas acham que a tecnologia pode substituir o
profissional contábil no futuro. O que a gente já falou em várias lives aqui, em vários momentos, de que é uma mentira. Vai faltar trabalho para as pessoas que não querem se aperfeiçoar, que não estão aqui querendo assistir live, conteúdo. Para essas pessoas, sim, vai faltar trabalho. Mas para aquelas que estão se profissionalizando, isso não vai acontecer. Então, o contador consultor, que a gente até trouxe uma live para falar somente disso, ele vai ter um mar de oportunidades. O segundo motivo é porque a nova geração acha chato trabalhar em escritório de contabilidade, porque ainda tem na mente dela aquela imagem do escritório cheio de papel, aquele arquivo de manual, a calculadora de bobina. Então, quando se fala de escritório de contabilidade, as pessoas imaginam aquilo. Então, não quero trabalhar em escritório de contabilidade. E hoje é onde, geralmente, existe contabilidade interna, mas a gente sabe que os escritórios de contabilidade, eles têm aí uma fatia grande de mercado. Então, eles já ficam com medo de só ter trabalho em contabilidade e acabam não querendo trabalhar em contabilidade. E o terceiro motivo é porque existia a contabilidade passando muito de pai para filho no passado, e hoje em dia os pais têm menos influência na profissão dos filhos. Então, isso aconteceu também. Então, esses são os três motivos. O que eu queria dizer aqui é desmascarar. O primeiro a tecnologia, ela não vai substituir o profissional da contabilidade. Acho que é uma profissão que já se provou, está há tantos anos, ela vai sofrer modificações como qualquer outra profissão. A gente teve revolução industrial, a gente teve várias coisas onde o cara que trocava lá a roda de carroça, ele teve que aprender a trocar roda de carro. Mas o trabalho, ele continua existindo até hoje. Então, a contabilidade é a mesma coisa. Ela vai passar, ela tem passado, né, por uma série de transformação, mas ela vai continuar existindo. Não é chato trabalhar em contabilidade. Acho que precisa olhar que existe hoje as contabilidades digitais, existem as startups por aí, e existe hoje o escritório de contabilidade que ele não tem só área operacional. Ele tem área de vendas, ele tem área de suporte, ele tem várias áreas, marketing, ele tem várias áreas como qualquer outra empresa em que o contador pode se destacar para esse tipo de processo, de área também, não só a parte operacional que a gente já conhece, contábil, fiscal. Você enxerga isso também, Pedro? Você leu essa notícia? O que você achou desse movimento? O que você considera em relação a essa preocupação? Do meu lado, eu só vejo isso como oportunidade desse povo começar a olhar mais para a contabilidade consultiva, estudar, se aperfeiçoar, porque vai ser valorizado, né? O salário, ele se dá pela escassez do profissional. Então, quanto menos profissionais no mercado, mais poder de barganha você tem em salário, carreira. Então, eu acho que isso vai abrir uma oportunidade muito grande para as pessoas que estiverem querendo aí, migrar de carreira ou estiverem procurando algum tipo de oportunidade. Como que você enxerga esse movimento? Eu acho que é um movimento bem desafiador, que, como diz o ditado do copo, né? Você tem o lado do copo meio vazio, do lado do copo meio cheio. Eu tendo a enxergar as coisas com o copo meio cheio, sabendo porque tem gente que acredita no copo vazio. Indo para o lado das oportunidades, especialmente se você, contador que está nos ouvindo, se você se diferenciar, se você não for só mais um ou mais uma que entrega só basicão, se você entregar um pouco mais, você vai ter um ambiente de negócio com menos competidores, porque você tem menos pessoas chegando no mercado contábil. E se você já está estabelecida, se você já está se diferenciando, é uma oportunidade. O Brasil é um país super empreendedor. Não é de hoje que o povo brasileiro é um povo que empreende, é um povo inovador, é um povo criativo. O empreendedorismo está na veia do contador e nunca vai deixar de ser. Seja desde o empreendedorismo inicial, como MEI, até crescendo para empresas maiores e de negócios mais complexos. Então, o contador é o profissional que lida com o patrimônio. A ciência contábil é aquela ciência que acompanha as mutações do patrimônio. Enquanto houver patrimônio, vai haver contabilidade. O que vai mudar é o trabalho que os contadores terão em relação a essas empresas. Que as atividades repetitivas, as atividades de mero if this then this, tipo correlações simples e rápidas, a hiperautomação, como a Vitória falou, está substituindo. Isso é um fato. Isso já está acontecendo. Veja só a quantidade de pessoas que você falou dos 15 anos, né? Há 15 anos atrás, nós precisávamos de muito mais gente no setor fiscal para fazer a apuração de imposto. Hoje os impostos são mais complexos e a gente faz com menos gente. Porque tem importação de nota, tem auditoria eletrônica, tem processamento massivo, processamento em lote, coisas que não existiam na época. Então esse é o lado do copo da oportunidade. Agora tem um lado do copo ruim, né? Que é da falta de profissionais, que é um grande desafio. Eu acho, Vitória, que o problema é que a contabilidade é uma profissão que não se soube se mostrar sexy. A contabilidade não é uma profissão sexy, como outras profissões, como, por exemplo, advogado. Toda novela, todo filme tem um advogado bonitão lá, que cria super estratégias, uma advogada poderosa, que resolve problemas dos clientes. Toda profissão lá, todo filme, toda novela, tem a posição de um médico que está ali sempre com autoridade, resolvendo coisas e sendo aclamado. E o contador, quando aparece, ele está sempre
sempre no lado do vilão, tá sempre vinculado a uma pessoa com um estereótipo ruim. Eu não sei se você já viu esse programa, eu vou até postar de novo isso aí. Uma vez o programa da Zorra Total, da Rede Globo, fez um quadro de humor um tanto quanto ácido, que era era o prêmio profissionais pior profissional do ano, era o quadro da Zorra Total, pior profissional do ano. E aí, nesse quadro, quem ganhou foi o contador. Então é como se fosse um anfiteatro, e o pior profissional do ano é o senhor fulano da contabilidade. Aí me levanta um senhorzinho, bem idoso, assim, e todo desleixado, sabe? A roupa toda solta, cinto, sabe? Com a calça larga. O estereótipo daquela pessoa completamente para trás, e ele sobe no palco e fala: olha, gente, eu quero agradecer, porque eu sempre fui uma pessoa mediana, eu sempre fiz aquilo que as pessoas me pediam para fazer, não fazer nada mais, e ganhar um prêmio desse é um reconhecimento pelo meu trabalho, eu sei que eu faço, ninguém quer saber. Então, assim, é um humor um tanto quanto ácido, um tanto quanto agressivo, mas infelizmente, gente, é a forma como o senso comum vê os contadores. Quando você pergunta a uma pessoa comum, contador, qual imagem que te vem? Vem aquele senhorzinho, bem mais velho, defasado, que não cuida do corpo, não cuida da própria beleza, que não tem tempo para a família. Então eu acho, Vitória, que a gente está diante, nesse momento, a nossa geração tem a oportunidade de ressignificar, voltando àquela que eu falei, né, do movimento de contabilidade positiva, ressignificar o papel do contador no Brasil e até mesmo a cara do contador, o estereótipo do contador, da contadora. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, grandes amigos como o Johnny Martins. Pô, o Johnny é um baita contador, cara bonitão, e viaja o mundo, e, porra, estudioso, e tá com grandes empresários. Quando eu vejo aquilo, eu falo, cara, que maravilha. O Johnny tá ajudando a levantar bandeiras de, pô, a contabilidade não é aquela coisa antiga que se fala. Existe uma nova contabilidade. Quando eu vejo os contadores, poxa, se cuidando, contadores cuidando do corpo, cuidando da cabeça, estudando, investindo, empreendendo. Nós temos cada vez mais mulheres empreendendo, o que é um fenômeno incrível da contabilidade. Nossa profissão, ela já é uma profissão feminina e está cada vez mais. E quando eu vejo isso acontecendo, eu falo, pô, que legal, cara, nós temos mais e mais mulheres empreendendo e representando essa nova contabilidade, que contabilidade não é uma profissão só de homens, né? A gente ainda é uma sociedade muito machista, é uma profissão de muitos homens, no estereótipo, mas na real, nós já temos mais contadores do que contadores. Então, assim, eu acho que a nossa geração, Vitória, está diante de uma oportunidade de mudar essa história da contabilidade. Não vai ser uma mudança rápida, porque não se conquistou essa imagem negativa de uma hora para outra. A contabilidade no Brasil, enquanto profissão, ela surgiu, uma curiosidade, né? Por que a sociedade tem essa visão do contador como um despachante, como um fiscal do governo? O contador chegou no Brasil através da coletoria de impostos. A coroa portuguesa, quando veio para o Brasil, os contadores faziam parte da coletoria de impostos. Então, o contador nasceu no Brasil não para ajudar o empresário a gerenciar melhor seus negócios. Ele nasceu para arrecadar imposto. Então, ficou no senso comum da sociedade uma visão, uma coisa que o contador é alguém ruim, é um fiscal do governo, é alguém que está ali para tirar o dinheiro das empresas, das pessoas. E a gente tem a oportunidade, eu diria talvez o dever, de mudar esse jogo agora, de mostrar que o contador é muito mais do que isso. Ele é, de fato, o braço direito do empresário de sucesso. E Pedro, para as pessoas que estão escutando a gente aqui, não sei se eu sou um contador consultor. Como que eu sei se eu sou, se eu não sou? E se eu não sou, qual que é o meu primeiro passo? Por onde eu começo? Legal. O contador consultor, a transformação começa da nossa mentalidade, da forma como a gente se enxerga. Porque o contador tradicional é aquele que se preocupa, como eu faço para cumprir a burocracia? O contador consultor é aquele que pensa, como eu faço para fazer esse cliente ganhar mais dinheiro? Então, um desafio que eu sempre faço para os meus alunos, para os meus contadores associados lá na contabilidade.net é o seguinte: quando você estiver diante de um empresário, você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo: se eu fosse sócio desse empresário, se eu fosse sócio dele, sabendo das limitações da empresa, sabendo do que a empresa tem de forças e fraquezas, o que eu pediria para o meu sócio? Qual recomendação, qual dica, qual cobrança eu faria para esse meu sócio? Porque quando a gente faz o contador se colocar na posição do cliente, de colocar os sapatos do cliente, saber como funciona o chão de fábrica dele, vem as melhores recomendações. E na maioria das vezes, as recomendações não têm nada a ver com imposto, com folha de pagamento ou com obrigação acessória. Na maioria das vezes, as recomendações têm relação com a postura desse empresário como líder, porque a empresa é reflexo do dono, e se a empresa tem problemas, é porque provavelmente o dono tem problemas. Essas recomendações passam pela gestão, especialmente gestão financeira. A maioria das empresas no Brasil não domina seus números, e o contador consultor, ele ajuda a dominar os números. Ela vem ligado à estratégia de marketing, de vendas. Então, assim, o contador consultor é aquele que se comporta como um conselheiro da empresa, como alguém que quer ajudar o empresário a ter mais sucesso, seja lá o que esse empresário chama de sucesso, né? Porque o sucesso para cada um de nós muda. Talvez para uma pessoa ter sucesso é ser reconhecido. Então vamos ajudar esse empresário a ser mais reconhecido. Para outras, talvez ter sucesso é ter mais tempo com a família. Caramba, eu quero poder curtir mais hoje. A minha empresa me prende, eu não tenho tempo para estar com a minha família. Então o contador será aquele que ajuda esse empresário a ter tempo para cuidar da família. Então
a forma de você se identificar, se eu sou um contador consultor, primeiro, você não é um contador consultor ou não é. Você está um contador consultor ou não. Porque você pode estar um contador consultor hoje e deixar o teu ímpeto mudar e daqui a pouco você volta a ser um contador despachante de novo. Assim como você... Essa é uma busca e uma procura constante. Você tem que estar sempre pensando como eu posso estar melhor. Quais são as novas tecnologias que eu preciso dominar para eu poder apresentar para o cliente? Quais são as novas estratégias de marketing que eu preciso estar diante? Vou dar um exemplo concreto para você. Nós temos aí mudanças nas redes sociais. O Instagram trouxe o Reels. E aí? Eu devo orientar o cliente a usar o Reels? Eu devo orientar o cliente a usar anúncios na internet? Quem sabe o TikTok? Será que esse cliente não precisa de um treinamento de vendas para o time dele vender melhor? Será que esse cliente não precisava fazer uma página, um site na internet? Olha só quantos assuntos interessantes que não tem nada a ver com contabilidade. Com a contabilidade estrito senso, né? Com a ciência contábil. Então, eu acredito que o contador consultor é aquele que tem a postura, a atitude de ajudar o empresário a crescer e ter mais sucesso. É assim que se descobre se você está sendo ou não. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, Vitória, como é que eu posso me tornar um? Olha que coisa maravilhosa. É só você mudar sua atitude. É só você mudar seu pensamento, você começar a se enxergar como contador consultor, como alguém que leva sucesso para as empresas e mudar o seu comportamento. Quando você estiver diante do teu cliente, seja numa reunião pessoal, seja num contato pelo WhatsApp, seja uma reunião no Zoom, você pensar como eu faço essa pessoa crescer? Como eu faço esse cara ou essa cara ganhar mais dinheiro? Só de você fazer essa autoprovocação, parece que de alguma coisa mágica, mas a lei da atração faz com que tudo ao teu redor comece a conspirar daquilo. É um exemplo que eu gosto muito de dar, para fechar essa fala, a diferença de um contador despachante para um contador consultor. Quando você vai abrir uma empresa, fazer a construção de empresa, quando você fala com um contador despachante, o que o contador despachante fala? Ah, beleza, você quer abrir uma empresa? Qual é a atividade econômica? Me dá aqui, quem sabe, teu KNAI, eu vou levantar o KNAI, vou levantar aqui enquadramento societário, me dá esses documentos que eu vou preencher para abrir um CNPJ. O contador consultor, ele provoca. Maravilha, você vai montar uma fábrica de imóveis, você já tem um plano de negócios para isso? Você já tem o teu estudo de viabilidade econômica e financeira para isso? Você já definiu o capital inicial necessário para você entrar nesse negócio? Quais são os seus diferenciais? Veja que são perguntas, mas são perguntas que provocam uma mudança do outro lado e que faz esse empresário ter mais chance de ter sucesso, porque alguém fez as perguntas certas na hora certa. Então, para mim, esse é o contador consultor. É aquele contador que educa o cliente. Legal. E quanto maior o sucesso do empresário, o contador, ele acaba sendo sócio disso mesmo. Ele caminha junto. Quanto mais crescer a folha de pagamento daquela empresa, mais prosperidade também para o escritório de contabilidade. Então, acho que é um ciclo, na verdade, que você entra ali de maneira estratégica e não só a empresa se beneficia com isso, como tudo isso volta para você indiretamente também. Acho que esse não é o foco principal, mas ele acaba acontecendo, consequentemente, você se torna mais próspero porque os seus clientes estão prosperando. E é engraçado como é tão lógico, tão óbvio, mas as pessoas elas demoram para entender esse conceito, né, Pedro? E se eu quiser, entendi, a partir de amanhã eu vou mudar essa minha mentalidade, eu como contador vou começar a fazer as perguntas certas e começar a mudar de fato esse mindset meu e da minha equipe, mas como que a gente pode se aperfeiçoar nisso? Existe técnica? Existe algum tipo de conhecimento que eu posso adquirir? Como que eu posso procurar você, Pedro, para me ajudar como contador a ser mais construtivo? Bacana. Eu brinco que o contador, para se transformar num contador consultor, a primeira etapa, como eu falei, é a mudança de mentalidade. O Chique chama de mindset. Vamos mudar o meu mindset. O segundo passo, o contador ele precisa aumentar o tesão do conhecimento. E o que é o tesão do conhecimento? É um T maiúsculo, em que a parte vertical do T, a parte do conhecimento técnico do contador. O contador ele precisa ter conhecimento técnico da área de trabalho dele. Não dá para ser diferente. Ele tem que saber das obrigações contábeis, trabalhistas, tributárias, demonstrações contábeis, obrigações societárias. Ele tem que entender da parte técnica. Tem que ter as hard skills, digamos assim. Mas ele não pode esquecer da parte horizontal do tesão, que é a parte ampla, é o repertório do contador. O contador precisa entender de gestão de negócios. Ele precisa entender de marketing, de vendas, de liderança, de gestão de pessoas. Ele tem que ter esse repertório. Porque a maior parte dos problemas e soluções dos clientes estão na parte horizontal do tesão, não é na parte vertical. Então, o que o contador precisa é aumentar o tesão dele. E como você faz para aumentar o tesão? Por exemplo, participando de eventos online como esse, que a gente está fazendo nessa live agora, é aumentar o seu tesão. Está aumentando o teu conhecimento, especialmente a parte horizontal do teu T maiúsculo, do tesão, para que você tenha mais conhecimento, mais ferramenta. É você participando de treinamentos. E eu tenho um treinamento que é o Programa de Formação Contador Consultor, o PFCC. Esse é o maior treinamento de vendas, BPO financeiro e consultoria para contadores no Brasil. Nesse treinamento eu já formei mais de 3.500 contadores em todo o Brasil. Num treinamento como esse, você aprende toda a metodologia, todo o passo a passo, para você conquistar mais clientes e transformar a vida desses clientes através de um contador, se tornando um contador consultor. Então você pode fazer treinamentos online. E a maravilha do treinamento online é que independente do lugar onde você está, você pode estar numa grande cidade no interior. Você assiste de onde você estiver, no teu ritmo, no teu horário, quantas vezes você quiser, você vê e acelera. Enfim, é a maravilha do EAD. Você pode ter o conhecimento assíncrono. Na hora que você quiser, você tem ele. Queria
queria frisar aí com o pessoal um olhar muito especial para a contabilidade consultiva, não ter medo do que a gente está falando aí, de faltar profissional, do que o mercado tem falado. Esse é um movimento natural, conforme a tecnologia chega, de fato impulsiona a gente a sair da nossa zona de conforto e pensar onde que a gente se adapta, onde a gente de fato prospera, mas a gente sabe que existe um lugar muito especial dentro da contabilidade consultiva, principalmente levando em consideração a percepção do Pedro Neri, que fala sobre isso e acredita ainda que 20% das pessoas estão dentro desse movimento, ainda tem 80% de pessoas para entrarem nesse movimento. Então, comece já, comece agora, coloque tudo isso que a gente falou em prática a partir de amanhã. Pedro, obrigado, um beijo para você e, gente, até mais. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, turma. Até breve.